faço a minha fala. Senhor presidente, eu subo hoje à tribuna para falar da decisão da cautelar da ministra Carmen Lúcia sobre a questão dos royalties. Você sabe que eu estou agora como presidente da Comissão de Assuntos Econômicos e a gente está discutindo vários temas, como fundo de participação dos estados, que está para ser votado no plenário, reforma do ICMS, a questão da dívida dos estados. Em todos esses pontos, eu acho que um caminho a gente aprendeu. Não fazer desses debates o acirramento federativo que houve na questão dos royalties. Tem alguns pressupostos. Nenhum estado pode perder aquilo que já está previsto no orçamento. Eu acho que na questão dos royalties faltou razoabilidade. Virou uma questão muito passional entre estados não produtores e estados produtores. E o debate saiu do senso, volto a dizer, da razoabilidade. Eu falo isso porque o veto da presidenta Dilma foi um veto muito equilibrado. Quando a presidenta Dilma vetou, ela respeitou a decisão do Congresso Nacional em relação a tudo daqui para frente. Todo o futuro, não só o pré-sal, mas também as novas licitações da concessão. Ela respeitou na íntegra o projeto do senador Wellington Dias, substitutivo do senador Vital do Rio. O que é que ela fez? Ela disse, não dá para mexer no que já está contratado. Ela cita aqui e baseou no seu veto em cima de um princípio claro, o artigo 5º, inciso 36 da Constituição, que fala do direito adquirido, do ato jurídico perfeito. Está aqui, as novas regras de distribuição dos royalties previstas no artigo 3º do projeto, ao não ressalvar sua aplicação aos contratos já em vigor, violam frontalmente o disposto no inciso 36 do artigo 5º e no parágrafo 1º do artigo 20 da Constituição. Ali, naquele momento, quando quiseram derrubar o veto da presidenta Dilma, eu me lembro de ter feito vários discursos dizendo o seguinte, se os senhores derrubarem o veto, nós vamos judicializar tudo. O que está para trás, mas também o para frente, que os senhores conquistaram e que nós não íamos entrar na justiça questionando. Pois bem, é preciso ressaltar que a cautelar da ministra Carmen Lúcia, primeiro, ela suspendeu não só para os contratos assinados, mas também para os futuros, inclusive para o pré-sal, né? A cautelar entra nisso. Eu vou ler aqui um ponto desse voto da ministra. A alteração das regras relativas ao regime de participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural ou da compensação pela exploração, sem mudança constitucional do sistema tributário, importa em desequilibrar o tão frágil equilíbrio federativo nacional, em desajustar mais ainda o regime financeiro das pessoas federadas, sem atenção aos princípios e às regras que delineiam a forma de Estado adotada constitucionalmente. Continua. O enfraquecimento dos direitos de algumas entidades federadas não fortalece a federação, compromete-a em seu todo. Se uma vez se desobedece à Constituição em nome de uma necessidade, outra poderá ser a inobservância de amanhã, em nome de outra, até o dia em que não haverá mais Constituição. Aí continua. A relevância dos fundamentos apresentados na petição inicial dessa ação pelo governador do Estado do Rio de Janeiro e a plausibilidade jurídica dos argumentos nela expostos, acrescido dos riscos inegáveis à segurança jurídica, política e financeira dos estados e municípios, experimentando situação de incerteza quanto às regras incidentes sobre pagamentos a serem feitos pelas entidades federais, alguns decorrentes mesmo de concessões aperfeiçoadas e dos direitos delas decorrentes, impuseram-me o deferimento imediato da medida cautelar requerida. Assim se tem resguardados cautelarmente direitos dos cidadãos dos estados e municípios que se afirmam atingidos em seu acervo jurídico e em sua capacidade financeira e política de persistir no cumprimento de seus direitos constitucionais. A decisão da ministra, senhor presidente, decorre do Pacto Federativo como cláusula pétrea,
Uma proposta que não respeite o princípio federativo não pode sequer ser objeto de deliberação do Congresso Nacional. A Constituição diz, artigo 60, parágrafo 4, inciso 1, não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir forma federativa de Estado. Devo dizer que a mesma coisa, quando eu falo em relação ao que já foi contratado, artigo 15, inciso 36, eu vi senadores e deputados hoje falando uma PEC, já que tem possibilidade de ser declarado inconstitucional, só que esqueceram que o artigo 5º é cláusula pétrea. Não se pode mexer em nada que modifique o direito adquirido e o ato jurídico perfeito. Pois bem, quero voltar a essa peça, que foi uma peça fabulosa, apresentada pelo governador do Estado, mas feita por esse grande constitucionalista, Luiz Roberto Barroso. A petição inicial dessa DIN, apresentada pelo governo do Estado, resume a questão. Em resumo, trata-se da violação do Pacto Federativo originário e, consequentemente, da supremacia da Constituição e do princípio federativo. O pagamento de royalties e a fórmula de cobrança do ICMS sobre o petróleo no destino, e não na origem, formam um sistema que integra o pacto constituinte entre Estados produtores e não produtores. E prossegue, detalhando a questão. O artigo 20, parágrafo 1º, desempenha um papel muito relevante no equilíbrio federativo básico delineado pela Constituição de 88. A partir de uma desigualdade de fato, o petróleo e outras riquezas estão concentrados no território de determinados estados, a Constituição instituiu um sistema jurídico de repartição de encargos e benefícios. Ao suprimir seletivamente um dos elementos do referido sistema, a mínima equivalência entre as participações pagas aos produtores, de um lado, e a compensação pela perda do ICMS, do outro, efetivou-se uma ruptura do próprio equilíbrio federativo. Os estados não produtores passam a se beneficiar da arrecadação do ICMS e de uma inusitada compensação por prejuízos que nunca tiveram. Os estados produtores ficam tão somente com os encargos, que se renovam e aprofundam continuamente, já que os impactos da exploração continuam ocorrendo e as perdas de ICMS tendem apenas a aumentar com o avanço na exploração da camada de pressão. Esse tipo, senhor presidente, de desequilíbrio, imposto pela maioria dos estados não produtores, caracteriza uma verdadeira expropriação entre entes. Seria mesmo que admitir que um bloco formado por 14 estados determinasse o sequestro de verbas do bloco minoritário, ou a ele transferisse o pagamento de suas despesas de custeio. Por tudo isso, os dispositivos violam também o próprio núcleo do princípio federativo, substituindo o equilíbrio entre entes locais estabelecidos pela Constituição por um sistema casuístico e objetivamente arbitrário, imposto pela maioria eventual formada pelos estados não produtores. Eu tinha falado agora há pouco, numa parte, ao senador Eduardo Lopes, que não é porque se tem uma maioria, 24 estados contra 3, que se pode passar por cima da Constituição. Tem um trecho dessa DIN, feita pelo grande professor Luiz Roberto Barroso, que ele diz o seguinte: a Constituinte, a política, aquele acordo político feito da Constituinte, criou um direito. E esse direito limita a ação da política. Então, pode-se ter a maioria que se quiser, mas não pode passar por cima da Constituição. E foi isso que foi feito. Eu quero agora, senhor presidente, rapidamente falar dos royalties como receita originária, de natureza compensatória. Todos sabemos que royalties são compensação financeira. Compensação de quê? Compensação pelo aumento de demanda por serviços públicos e atividades governamentais nas áreas de exploração. Compensação pelos evidentes impactos e riscos ambientais impostos aos estados confrontantes às áreas de produção. Compensação pelo aumento de população nos municípios produtores. Dou o exemplo de Macaé. Em 1980, sua população era de 78 mil habitantes. Hoje, 218 mil. Na petição dessa ação direta de inconstitucionalidade, temos o seguinte: a Constituição exige que os estados e municípios produtores sejam compensados
estabelecendo uma conexão explícita entre o desenvolvimento da atividade produtiva e o direito à participação. Como se sabe, sistema similar e aplicável aos particulares em propriedade que venham a ser descobertas jazidas. Não se tratam, portanto, de uma benesse da União ou de uma boa vontade do legislador federal. Continua. Vale notar que a alegação de que o mar não seria território dos Estados não tem consistência e tampouco resiste à dicção expressa do texto. Para os fins do dispositivo, haverá direito à compensação caso a exploração aconteça em terra firme, na plataforma continental, no mar ou na zona econômica exclusiva. E aqui não se trata de compensar os ônus e riscos decorrentes da exploração, o que já seria suficiente, mas também da perda de arrecadação do ICMS. O STF já estabeleceu que os royalties são uma compensação financeira vinculada aos estados e municípios em cujo território se dá a exploração, aos estados e municípios confrontantes, no caso de exploração marítima. Para o STF, já houve decisões, eu vou ler aqui rapidamente, senador Paim. Para o STF, os royalties são um direito subjetivo constitucional, assegurado aos estados produtores, e não um favor concedido a critério da União. O próprio STF é quem o disse em diversas ocasiões. Olha aqui o voto do ministro ao Sepúlveda pertence. A compensação se vincula, a meu ver, não à exploração em si, mas aos problemas que gera. Com efeito, a exploração de recursos minerais e de potenciais de energia elétrica é atividade potencialmente geradora de um sem número de problemas para os entes públicos, especialmente ambientais, sociais e econômicos, advindos do crescimento da população e da demanda por serviços públicos. Ministro Marco Aurélio disse que o que previsto no artigo 20, parágrafo 1º da Constituição Federal, não consubstancia tributo, estando alcançado pelo gênero de indenização. Ministra Ellen Grace fala também, na forma do artigo 20, parágrafo 1º da Constituição Federal, a reparação dos prejuízos decorrentes do alargamento de áreas para a construção de hidrelétricas deve ser feito mediante participação ou compensação financeira. A própria ministra Carmen Lúcia, na recente medida cautelar dessa DIN, diz o seguinte: a alteração legislativa promovida a que há estados e municípios não ajustados nas condições territoriais constitucionalmente descritas, com participação nos resultados da exploração do petróleo e gás natural, ou com valores compensatórios, mostra dissonante da forma constitucional apontada como paradigma. Eu chamo a atenção porque isso aqui indica uma discussão em relação ao futuro, ao pré-sal, não só em relação ao passado. Note-se que o recebimento de valores pagos, pelos estados e municípios, contemplados pelas regras legislativas questionadas, corresponde à perda financeira e jurídica, pois de direito se cuida, segundo alega o autor, em questão a ser resolvida em julgamento de mérito da presente ação, daqueles que se põem como titulares do direito previsto no parágrafo 1º do artigo 20 da Constituição Federal. O direito das entidades federadas, estados e municípios constitucionalmente assegurados decorre de sua condição territorial e dos ônus que tem de suportar ou empreender pela sua geografia. E, firmado nessa situação, assumir em sua geoeconomia decorrentes daquela exploração. Daí a garantia constitucional de que participam no resultado ou compensam-se pela exploração de petróleo ou gás natural. O mesmo argumento, senhor presidente, vou correr para concluir, consta das razões do veto da presidenta Dilma. Olha o que diz a presidenta Dilma. Também aponta em relação ao futuro. Eu chamo essa atenção. Eu acho que faltou essa clareza aos senadores e deputados dos estados não produtores. Difícil mexer no que está contratado. É ato jurídico perfeito, direito adquirido. Só que eu alertei. Os votos dos ministros supremos sobre essa questão indicam. E o veto da presidenta Dilma também. Olha o que ela diz. Veto da presidenta Dilma. Os royalties fixados na legislação em vigor constituem uma compensação financeira dada a estados e municípios produtores e confrontantes, em razão da exploração do petróleo em seu território. Devido à sua natureza indenizatória, os royalties incorporam-se às receitas originárias desses mesmos entes, inclusive para efeito de disponibilidade futura. Esse aqui
Está no veto da presidenta Dilma. Trata-se, portanto, de uma receita certa, que em vários casos foi objeto de securitização ou operações de antecipação de recebíveis. A alteração dessa realidade jurídica afronta o disposto no inciso 26 do artigo 5º e o princípio do equilíbrio orçamentário previsto no artigo 167, ambos da Constituição Federal. E eu vou acabar só com o último argumento. Royalties do petróleo e ICMS, onde tem um voto do ministro Nelson Jobim que conta bem essa história. Pelo pacto originário estabelecido na Constituinte, os estados produtores, justamente por não receber ICMS na origem do petróleo, uma exceção em nosso sistema tributário, que é alvo de tão intensas discussões da reforma do ICMS, recebem a devida compensação por meio das receitas de petróleo. Esse direito decorre da compensação pelo ICMS, mas também pelos impactos sociais, econômicos e ambientais da exploração do petróleo em seu território. O pagamento dos royalties é uma compensação pelo não recebimento do ICMS na origem, que integra o Pacto Constituinte. A petição inicial da ADIM esclarece o argumento. Luiz Roberto Barroso. A participação prevista no artigo 20, parágrafo 1º da Constituição, tem o objetivo de compensar o ICMS perdido pelos estados produtores e os ônus gerados pela exploração de petróleo. O mínimo que o legislador federal deveria prever, a título de participação, é uma projeção do ICMS, que os referidos estados deixam de arrecadar, acrescida de um adicional correspondente aos riscos e ônus da atividade. Vale observar que, nesse ponto, que já no modelo anterior a conta não fechava. O Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, deixava de arrecadar cerca de 8 bilhões de reais se o ICMS fosse cobrado na origem, para receber menos de 7, incluindo royalties e participação especial. E eu vou aqui já, para encerrar, para lembrar um voto do ministro Nelson Jobim, que eu já citei várias vezes aqui. Eu tentava convencer, no debate que houve aqui no Senado, sobre esses aspectos constitucionais, para que facilitasse o entendimento. Olha como o ministro Nelson Jobim fala da criação do artigo 20, parágrafo 1º, ou seja, dos royalties do petróleo da Constituinte. Ele diz o seguinte, ele conta a experiência dele como constituinte e diz, daí porque é preciso ler o parágrafo 1º do artigo 20, em combinação com o inciso 10 do artigo 155, ambos da Constituição Federal. O que se fez, ele contando a história na Constituinte, estabeleceu-se que o ICMS não incidiria sobre operações que se destinassem a outros estados, petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos, gasosos e derivados de energia elétrica. Ou seja, tirou-se da origem a incidência do ICMS. Assim, decidiu-se da seguinte forma, tira-se o ICMS da origem e se dá aos estados uma compensação financeira pela perda dessa receita. Aí criou-se o parágrafo 1º do artigo 20. Aí ele continuou, então, ministra L, estou tentando recompor a questão histórica. Com isso, não é uma receita da União que liberalmente está dando, por convênio ao Estado. É uma receita originária dos estados. Face à compensação financeira da exploração em seu território de um bem, de um produto sobre o qual não incide ICMS. O veto da presidenta Dilma concorda com a tese da receita originária dos estados. E a ministra Carmen Lúcia, no seu voto de ontem, já adianta uma posição. Ela diz o seguinte, a participação no resultado da exploração do petróleo e gás natural, ou compensação financeira por essa exploração, acomoda-se a modelo tributário, que fixa orientação diversa para estados titulares desse direito, previsto no parágrafo 1º do artigo 20, para aqueles que com tais recursos não podem contar. Aí continua. Daí a norma da linha B do inciso 10 do parágrafo 2º do artigo 155 da Constituição, cita Carmen Lúcia, segundo o qual não incidirá ICMS sobre operações que destinem a outros estados petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos, gasosos e deles derivados de energia elétrica. Vale dizer, fala a ministra Carmen Lúcia, orienta-se a hipótese de incidência tributária segundo o destino e não a origem do produto tributário, exatamente para se acomodar o regime de finanças da Federação. Senhor presidente, eu vou encerrar meu pronunciamento. Agora, esse é um pronunciamento que nós estudamos essa decisão cautelar da ministra Carmen Lúcia, a ADIM apresentada pelo Estado do Rio de Janeiro,
eu acho até graça alguém agora dizer, vamos tentar um novo acordo. Nós tentamos acordo o tempo inteiro. Se criou uma maioria que gritava, vamos votar, vamos votar, vamos votar. Não houve razoabilidade, não houve equilíbrio. Agora eu digo, com a graça de Deus, existe um acordo constitucional nesse país. E a Constituição é isso, foi um pacto firmado lá atrás. Ainda bem que nós temos um acordo constitucional. E nós estamos agora querendo essa cautelar. O Rio de Janeiro respirou aliviado, porque o Estado e os municípios podiam quebrar a qualquer momento. Mas nós queremos muito, acho que aqui pode ter muitos ensinamentos a esse Congresso Nacional, em outros pontos que nós temos que discutir. A construção de acordos, não passar por cima da Constituição. Eu acho que o Supremo vai restabelecer uma coisa muito importante aqui, que na discussão da federação, nós temos que respeitar os estados também. Não é maioria eventual que nós vamos aqui modificando e passando por cima de regimentos, que na votação aqui passaram por cima do regimento do Congresso Nacional, mas por cima da Constituição. Então, devo dizer que nós, do Rio de Janeiro, o governo do Estado do Rio de Janeiro, apresentou sua ação direta de constitucionalidade, não só defendendo o que está para trás, mas em cima desses pontos que são muito fortes em relação ao futuro. E eu acho que faltou equilíbrio. Naquela hora da votação, as lideranças dos estados não produtores, para que a gente construísse um acordo naquele momento. Agora, toda a nossa esperança está depositada no Supremo Tribunal Federal e nós sabemos que o bom direito está do nosso lado. Vamos acompanhar esse julgamento do mérito da ação direta de constitucionalidade com muita esperança. O Rio de Janeiro tem certeza que o bom direito está ao nosso lado. Muito obrigado, agradeço muito ao presidente senador Paulo Paim.